Boa tarde a todos, né? O nosso tema é nutrigenética e nutrigenômica. O nosso grupo é composto por mim, Tiago, pelo Yaski e pela Renata Ívila. Bom, nós vamos falar sobre o que é a nutrigenética, né? Que seria a ciência que analisa como a estrutura genética determina a metabolização de nutrientes. E a nutrigenômica, ciência que analisa a forma com que os nutrientes interagem com o material genético, interferindo na expressão dos genes. O termo nutrigenômica, né, refere-se ao estudo de como os nutrientes afetam a expressão de certos genes, e já a nutrigenética é o estudo de como o corpo responde a certos nutrientes, com base em um determinado perfil genético. Em 2003, com a conclusão do projeto Genoma Humano, foram identificados aproximadamente 3 bilhões de pares de bases que compõem o genoma humano, que é o chamado livro da vida. Despertou a esperança de que doenças incuráveis pudessem ser curadas, como câncer, Alzheimer, entre outras, e definiu o que seria a estrutura básica do genoma humano, para conseguirmos identificar as diferenças individuais. Com base nisso, a nutrição também evoluiu nos seus conceitos, e a partir daí que surgiu a ciência da nutrigenômica e da nutrigenética. O termo nutrigenética, né, refere-se às interações entre os hábitos dietéticos e o perfil genético de cada indivíduo. Observa as respostas individuais frente às modificações da dieta, e que essas diferenças são causadas pela presença ou ausência de marcadores biológicos específicos, geralmente polimorfismos genéticos. Bom, vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas respondem de maneiras tão diferentes a algumas dietas? Ou por que algumas pessoas têm mais facilidade em perder peso do que outras? E algumas pessoas possuem facilidade para ganhar massa muscular e outras não? Tudo isso existe devido ao ponto de vista da individualidade biológica e da individualidade genética. Portanto, não podemos generalizar uma dieta específica para todo mundo, sendo necessário analisar alguns conceitos para aplicar na prática clínica. A nutrigenética e as doenças monogênicas. As doenças monogênicas, elas são causadas pela mutação de um gene. A ingestão dietética pode prevenir algumas doenças monogênicas ou parar de provocá-las, como é o caso da doença fenilcetonúria, que são pessoas que, por terem uma deficiência enzimática, não podem metabolizar alimentos que contenham o aminoácido fenilalanina e, por isso, devem evitá-los. Outra doença também é a galactosemia, que é a alteração na metabolização da galactose, fazendo com que haja o acúmulo de galactose no sangue. Pode causar danos neurológicos irreversíveis se não tratado precocemente. E, nutricionalmente, trata-se de uma doença com uma dieta restrita em galactose e lactose. A nutrigenética e as doenças multifatoriais. As doenças multifatoriais, elas resultam da disfunção de uma cascata de genes e não de um único gene. Assim, a intervenção dietética para prevenir o aparecimento de tais condições requer mais esforços. Por isso, a utilização da informação genética para adaptar recomendações nutricionais para a prevenção e combate dessas doenças é um projeto mais complexo. Doenças multifatoriais são, por exemplo, o câncer, a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Elas estão cada vez mais comuns e seu aparecimento está relacionado a diversos fatores ambientais e genéticos. Por isso que a nutrigenética ela se torna muito abrangente à medida que passa a focar nas características multifatoriais. Afinal, os hábitos alimentares influenciam de maneira diferente cada indivíduo de acordo com o perfil genético. A nutrigenômica permite a melhor compreensão de como a nutrição afeta as vias metabólicas e o controle das funções do corpo. E essa área pretende esclarecer como os componentes da alimentação, como por exemplo
os macronutrientes, os ácidos graxos e as proteínas, e também os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, os compostos bioativos naturais, regulam a expressão genética em maneiras diversas. Ela foca em como os nutrientes modificam a expressão gênica, permitindo uma melhor compreensão de como os alimentos são individualmente afetados e modificam as vias metabólicas e a homeostasia do corpo. Os componentes nutricionais bioativos são os responsáveis por interagir com os genes, mudando sua expressão, principalmente através dos fatores de transcrição, provocando alterações até mesmo na velocidade do envelhecimento de um indivíduo, que é o caso da biogerontologia, que estuda a velocidade do envelhecimento. Os fatores de transcrição são codificados por genes específicos, se ligam a regiões promotoras dos genes, estão envolvidos com o controle da expressão gênica e são responsáveis por modular a expressão do DNA, facilitando ou inibindo sua transcrição. A nutrigenômica pode ser dividida em 3 subcategorias: a transcriptômica, a proteômica e a metabolômica. Essa primeira analisa os produtos da transcrição, o RNA mensageiro e suas alterações frente a um nutriente ou bioativo. A segunda analisa o conjunto de proteínas e alterações sofridas quando na presença ou ausência de nutrientes e bioativos. E a terceira analisa como se dá o controle do transporte de determinado nutriente e metabólito na sua rota bioquímica. Em suma, através de fatores como a individualidade biológica e dietas personalizadas, proporcionadas pela nutrigenética, ocorre a melhoria da qualidade de vida, prevenção de doenças crônicas e promoção da saúde, conferidas através do estudo da nutrigenômica, confirmando as mudanças que esses fatores podem causar na expressão gênica. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho e agradecemos a atenção de todos.